Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 21 de novembro de 2025, e nossos queridos amigos, nossos irmãos, estão conosco, Larry C. Johnson e Larry Wilkerson. Larry está de volta da Rússia. Neste momento, ele está na Flórida. E Larry, bem-vindo de volta. Bom estar com você. Aliás, no programa do Juiz, outro dia, ele mencionou você. Devo dizer querido, querido, querido amigo. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixe-me começar com você, Larry. Você acabou de voltar da Rússia e sabe o que está acontecendo por lá. Temos esse novo plano de 28 pontos da administração Trump. Quando você olha para esses pontos, eles foram publicados. Eu nem tenho certeza de quem os publicou, se foi a administração Trump ou a administração Zelensky. Mas as partes mais importantes desse plano são o reconhecimento da anexação da Crimeia e dos 4 oblasts pela Rússia e a neutralidade permanente da Ucrânia. Depois, eles falam sobre permitir que a mídia russa opere na Ucrânia, um limite para o tamanho das forças armadas. 600 mil seria o máximo para as forças armadas ucranianas e eleições em 100 dias. Do lado russo, ouvimos Peskov e Maria Zakharova. Ambos confirmaram que não receberam nenhum documento oficial do governo dos Estados Unidos. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo agora? Sim, na verdade, o Pepe Escobar e eu estávamos entrevistando a Maria na quarta-feira. Vamos ver, hoje é sexta, então foi na quarta. Perdi a noção do tempo, junto com um cara chamado Alexander Kazakov. E ela disse, sabe, o juiz perguntou a ela. Tínhamos o juiz conectado remotamente, e ele perguntou e ela respondeu, bem, não vimos nada, só ouvimos falar. Na verdade, é um post, algo no X, do Steve Witkoff. Ele publicou isso. Aparentemente, era para ser uma mensagem privada, porque assim que ele postou, todo mundo disse, opa, melhor tirar isso do ar. Ele estava, na verdade, culpando o Kirill Dmitriev por isso, dizendo que foi o Kirill Dmitriev quem publicou. Tem um cara, a quem eu fiz referência na conta do X, não tenho certeza se ele é ucraniano ou russo, mas ele postou esses 28 pontos. Se esse for realmente o documento que eles elaboraram, e parece legítimo, ele está morto. Os russos não vão aceitar isso de jeito nenhum. Ponto final. Acabou. Por exemplo, eles estão dizendo, ei, vamos limitar as forças armadas ucranianas a 600 mil. Bem, a Rússia e a Ucrânia chegaram a um acordo preliminar em Istambul, em março de 2022, e naquela época o número seria em torno de 85 mil. Talvez você não se lembre, mas o tamanho total das forças terrestres ativas da Ucrânia no início da operação militar especial era de cerca de 270 mil. Então por quê? Em que mundo delirante, Witkoff e esses caras que elaboraram esse acordo acham que a Rússia vai dizer, ah, claro, vamos concordar em triplicar o tamanho das forças armadas ucranianas? Quer dizer, isso partindo do pressuposto de que eles consigam sequer reunir 600 mil pessoas. Esse é um outro problema. Eu diria que cerca de 50% do que está listado nesses 28 pontos são inaceitáveis do ponto de vista da Rússia. De novo, sobre o território. Sim, eles vão reconhecer Donetsk, Luhansk e a Crimeia como território russo, mas a Rússia deveria congelar as posições em Kherson e Zaporizhia. Congelar as posições? Eles não vão fazer isso. Eles estão vencendo, estão avançando. Veja, isso só vai acabar com uma rendição incondicional da Ucrânia. A Rússia não vai aceitar nada menos do que isso. Eles vão tentar manter as linhas de comunicação abertas, mas ontem mesmo Putin estava com as tropas na linha de frente. E ele lhes disse, olhem, continuem até alcançarmos nosso objetivo. Um dos principais objetivos é a desmilitarização da Ucrânia. E isso vai acontecer ou porque o Ocidente finalmente vai dizer, certo, desistimos, vamos puxar o plug. E nos Estados Unidos, Trump poderia fazer isso hoje. Cortar o apoio à Ucrânia,
parar de enviar o dinheiro que eles estão roubando. Mas não faremos isso. Então a Rússia vai terminar isso militarmente. Eles vão matar quantos soldados ucranianos forem necessários. Vão continuar destruindo os soldados ocidentais que estão dentro da Ucrânia lutando e vão continuar destruindo o equipamento da OTAN. É assim que isso vai acabar. Coronel, o tamanho das forças armadas ucranianas antes do início da guerra era, se não me engano, de cerca de 700 mil, 400 mil soldados ativos preparados para a guerra e 300 mil reservistas, se não me engano. E agora estão falando em 600 mil, algo semelhante ao que a Ucrânia tinha antes do início da guerra, e até maior do que muitos outros países europeus. Na sua opinião, como isso é possível? Deixe-me adotar uma posição um pouco diferente da que o Larry acabou de expressar. Deixe-me voltar um pouco e começar do início do que eu diria sobre isso. Esse início é o Alasca. Eu estava completamente errado. Não tanto sobre o Alasca em si, mas errado no conceito geral das coisas. E eu estava muito errado sobre a ligação entre Sergei Lavrov e Marco Rubio. Deixe-me explicar por que digo isso. Do Alasca surgiu uma compreensão mais fundamental de algumas questões muito importantes que, na verdade, não tinham nada a ver com a Ucrânia, exceto pelo fato de que a Ucrânia é um obstáculo para lidar com essas questões, como a arquitetura de segurança da Europa, a situação nuclear e, em especial, o fato de que não restam tratados, com o novo START expirando em fevereiro de 2026 e assim por diante. Foi feito mais progresso nessas questões do que qualquer um dos lados demonstrou. Meu verdadeiro erro foi caracterizar a ligação entre Lavrov e Rubio como improdutiva, principalmente por causa da teimosia de Rubio. Ao contrário, fui informado por uma autoridade bastante competente, incluindo o próprio Sergei Lavrov, que eles, na verdade, concordaram que não estavam prontos para Budapeste. Eles não estavam prontos para Budapeste, não porque os russos não estivessem prontos. Eles já estavam prontos há algum tempo. Eles têm toda a parafernália de grupos de trabalho, especialistas, equipes e assim por diante, para fazer o que for necessário, especialmente para lidar com essas questões mais sérias do que a Ucrânia. Fomos nós que não estávamos prontos de forma alguma. E foi isso que acabou com Budapeste da primeira vez. Agora me disseram que prevaleceram cabeças mais frias na administração. Eu perguntei, cite uma. Mas ainda assim, talvez lá nas entranhas da experiência que ainda possa restar na defesa, no Estado e em outras partes interessadas, eles pelo menos montaram o início de equipes de trabalho. O tipo de equipe que você teria para uma cúpula real e eficaz. Equipes que possam lidar com os detalhes, equipes que possam pegar as generalidades que vêm dos figurões e colocá-las em prática nos detalhes que farão o acordo funcionar ou não. E é para isso que estão caminhando agora. E eles estão indo para lá com esse, você sabe, chamado plano que Witkoff vazou, ou seja, lá quem tenha vazado. Eu não descarto o fato de que algumas das disposições que os Estados Unidos estão apresentando sejam inegociáveis com a Rússia, mas também não descarto o fato de que é assim que se faz diplomacia. Não estou atribuindo essa capacidade a essa administração, nem de longe, mas tenho que pensar que talvez lá nas entranhas algumas pessoas tenham prevalecido e haja algum método nessa loucura. Então eles não estão indo achando que $600 mil será o acordo. Eles não estão indo achando que a Rússia vai abrir mão disto ou daquilo em termos de ganho territorial. Eles não estão entrando nisso sem a ideia de que essas coisas, segundo eles, podem ser usadas como munição para talvez arrancar algumas concessões da Rússia, coisas que talvez até sejam possíveis de conseguir, dada a situação atual, e que não seriam muito embaraçosas para Trump. Porque, do contrário, o acordo seria extremamente constrangedor para ele. Ele entra finalmente como o pacificador supremo.
E é essencialmente isso que ele é. Não há mais ninguém que realmente possa resolver isso de forma rápida, se é que podemos usar esse termo, considerando há quanto tempo isso se arrasta. Mas ele é o único que pode resolver, e o único que pode dizer aos europeus para irem se danar, dizer isso com convicção e fazê-los realmente se danar. Então, eu não tenho uma visão tão negativa do que está por vir, mas também não tenho muita esperança de que eles sejam capazes de levar isso adiante. Que talvez os russos não desistam no meio do caminho, por assim dizer, e simplesmente saiam. Acho que o Larry está absolutamente certo sobre isso. Mas estou disposto a suspender minha descrença por um tempo e esperar que algo positivo saia disso. Perdi toda a fé no Witkoff. Ele é um canalha, então isso não é bom. Perdi a fé no Rubio há muito tempo. Mas como eu disse, o Lavrov meio que dissipou meu negativismo em relação àquela ligação telefônica com a descrição que ele fez dela. Agora pode ser que ele tenha dado uma lapidada que não estava necessariamente lá só para fazer as coisas avançarem, mas ele normalmente não é esse tipo de diplomata. Então, tenho uma opinião um pouco melhor, um pouco mais otimista, digamos assim. E mal posso acreditar que estou dizendo isso sobre qualquer coisa que esta administração faça. Bem, sim, deixe-me só acrescentar isso. Não é tanto eu sendo negativo, mas, acho que o Larry, o Coronel Wilkerson, para não confundir os ouvintes. Larry, você está falando de si mesmo? Assim que isso for formalmente submetido aos russos, tenho certeza de que Lavrov e o Ministério das Relações Exteriores dirão algo como, bem, recebemos uma proposta interessante dos Estados Unidos. É algo que vamos analisar com cuidado e então você sabe, vamos conversar sobre isso. E a questão é que dessas 28 coisas, cara, há muito o que discutir. E há muita coisa ali que francamente reflete a contínua ilusão dos Estados Unidos em relação à Rússia. O principal exemplo é o número 13. O número 13 da lista diz: a Rússia será reintegrada à economia global. A suspensão das sanções será discutida e acordada gradualmente e de forma individual. Os Estados Unidos concluirão um acordo de cooperação econômica de longo prazo voltado para o desenvolvimento mútuo. O texto aborda todos esses pontos, que seriam benéficos para os Estados-unidenses. E a Rússia será convidada a retornar ao G8. A Rússia não está nem um pouco preocupada em ser convidada de volta ao G8. No momento, os membros do BRICS representam uma parcela maior do PIB global e têm uma taxa de crescimento econômico superior à de todos os países do G7 juntos. Por que a Rússia iria querer se juntar a um bando de perdedores? Sabe, é como dizer, vamos te convidar para entrar no time que ficou em último lugar na Major League Baseball ou na NFL, enquanto você está jogando pelo campeonato. Obrigado pelo convite, mas não. A outra era número 14. Número 14. Os ativos russos congelados serão usados, cerca de 100 bilhões de dólares, para serem investidos em esforços de reconstrução liderados pelos Estados Unidos na Ucrânia. Claro, a Rússia vai adorar isso, dizendo, sim, peguem 100 bilhões do nosso dinheiro e coloquem na Ucrânia. É disso que estou falando. Há muitas coisas que ainda precisarão ser discutidas. E isso significa que se eles entrarem em discussões reais, como o Coronel Wilkerson está observando, não é algo que se resolva em 1 ou 2 semanas. Trata-se, sabe, de pelo menos uma discussão de 6 meses. Enquanto isso, durante esses 6 meses de discussão, o que vimos nos últimos 2 dias é a Rússia avançando em Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Quero dizer, eles literalmente romperam as linhas defensivas da Ucrânia. A linha defensiva ucraniana está desmoronando. Então, tudo isso pode ser irrelevante quando realmente chegarem ao ponto de dizer temos um acordo que possa ser assinado. Deixe-me fazer um ponto que reforça o que o Larry acabou de dizer, mas em um contexto diferente. E depois outro ponto.
Acabei de ouvir o Max Blumenthal dizer ao juiz, essencialmente, que a Rússia e a China, ao vetarem a 2083, acho que esse era o número, essa resolução nefasta e internacionalmente ilegal do Conselho de Segurança da ONU, que o Guterres deveria enfiar a cabeça na areia em relação a Gaza. E por que eles vetaram? Ele disse, bem, eles não querem irritar os Estados Unidos. Pelo amor de Deus, Max. Você geralmente é afiado como uma navalha. A Rússia e a China não vetaram porque estão preocupadas com os Estados Unidos. Elas estão vendo o país se autodestruir. Por que vetariam algo que complementa essa destruição? Sim, eles se abstiveram. Lembre-se, eles se abstiveram. Não vetaram-se. Sim, bem, eles se abstiveram. Eles não vetaram. Foi isso que eu disse. Correto. E eles não fariam isso porque estão vencendo. Estão vencendo de forma astronômica. Então por que você iria querer impedir o império de continuar em declínio? É exatamente isso que essa resolução faria. Codificar o massacre sob os auspícios internacionais em Gaza. E a segunda coisa que eu queria dizer, e também mencionei isso no programa do juiz, é que eu não tive muito tempo, mas se você observar qualquer coisa que possa acontecer e chegar a uma conclusão minimamente bem-sucedida em relação à Ucrânia, o problema serão os nazistas. Não importa quem você eleja. Bem, na verdade importa. Tire o Zelensky e volte a algum tipo de processo eleitoral que pareça minimamente democrático. E você coloca outra pessoa lá. As pessoas que vão violar qualquer tipo de acordo que fizerem são os nazistas. E eles são prolíficos, e há muitos deles. A Rússia não terá nenhum incentivo para violar nada, mas terá que erradicar os nazistas para ter qualquer chance de que um acordo se sustente. Então, esse é o ponto problemático que acho que não entendemos de forma alguma. E parte da razão é porque temos usado essas pessoas. Temos usado elas o tempo todo. Bandera é o nosso cara, esses sósias de Bandera, todos eles são nossos rapazes e moças. Assim como fizemos depois da Segunda Guerra Mundial com a Operação Paperclip e outras coisas, estamos usando eles. E isso vai ser muito difícil de conter porque eles não vão parar. Eles vão continuar fazendo o que estão fazendo. Sim, e apenas para reforçar o ponto do Coronel Wilkerson, o Ocidente, e os Estados Unidos em particular, embarcaram nessa estratégia de achar que podemos usar insurgências e subversão para enfraquecer a Rússia. Tentamos isso em 1999, no que agora é conhecido como a Segunda Guerra da Chechênia. E veja, o Ocidente não presta atenção à história da Rússia. Essa Segunda Guerra da Chechênia foi financiada e iniciada com participação significativa dos Estados Unidos e dos britânicos, quando basicamente estávamos pegando muitos dos Mujahideen, esses extremistas islâmicos, esses sunitas, do Afeganistão, integrando-os com outros do Cáucaso, das várias repúblicas stans, e depois os colocando na Chechênia. Na verdade, os chechenos, o general Abdi Aludinov, nós destacamos isso. O Pepe e eu, na quarta-feira. Eu também tive a oportunidade de conversar com ele. Ele disse, veja, os chechenos estavam na verdade lutando contra essa influência externa. Mas foi um conflito sangrento, durou 10 anos. Foi na verdade quando Medvedev era presidente que eles encerraram os combates. E você pensaria que esse tipo de guerra civil deixaria um gosto amargo duradouro na boca do povo da Chechênia. Mas não foi o caso. A Chechênia hoje é provavelmente uma das repúblicas russas mais modernas. As mesquitas são magníficas. Eles têm, eu acho, uma das maiores, se não a maior, mesquitas do mundo. Talvez a segunda maior mesquita do mundo esteja na Chechênia. E não fica em Grozny. Está em outro local. E o que você tem são pessoas como Alaudinov e os batalhões Akhmat, que são muito pró-Rússia, muito patrióticos. Meu ponto é que a Rússia tem um histórico de lidar com esses, sabe, neonazistas, fanáticos, chame-os como quiser, e a Rússia realmente tem um histórico de lidar com eles, destruí-los e depois reconstruir a sociedade. Eles já fizeram isso, nós não.
mas eles realmente fizeram isso na Chechênia. E, na verdade, eu usaria a Chechênia como um modelo potencial do que poderia acontecer na Ucrânia. Porque, sabe, o coronel Wilkerson está absolutamente certo. Esses neonazistas, cara, eles não vão desaparecer. Então, se eles não desaparecerem, você vai ter que capturá-los ou matá-los. Sabe, a Rússia é muito prática quando se trata disso. Eles preferem negociar e fazer com que os outros deixem de lado o ódio. Mas os russos não são ingênuos. Quero dizer, a história deles ensinou que é extremamente perigoso ser ingênuo. Então é preciso ser muito prático. E veja, acho que à medida que essas negociações em torno desse possível plano de paz avançam, a Rússia vai apenas acelerar. Eles vão avançar até, bem, terão controle do rio Dnieper basicamente de Kiev para baixo. E uma vez que se tem o controle da margem leste do rio Dnieper, você está em posição de estrangular qualquer possibilidade econômica para a Ucrânia. Eles terão que lidar com a Rússia ou morrer. Coronel, me corrija se eu estiver enganado, mas pelo que entendo, quando o senhor fala sobre essas questões delicadas, especialmente em relação ao conflito na Ucrânia, a maioria dos pontos mencionados neste artigo ou documento é tão sensível que precisa ser negociada a portas fechadas. Isso é diplomacia, não é algo para a mídia. Mas quando tudo é exposto publicamente, parece que não há seriedade em alcançar resultado algum. O que o senhor acha? Não porque podemos simplesmente destafar-se com um lado. Isso se tornou um componente importante da diplomacia americana. E tenho que admitir, isso vem de muito tempo, remonta a Ronald Reagan e até antes disso. O último presidente a fazer as coisas, na minha opinião, de forma furtiva, por assim dizer, e a fazê-las com sucesso foi Richard Nixon. E o lugar mais notável onde ele fez isso, é claro, foi com Zhou Enlai e Mao Zedong, na China. Nós não acreditamos mais nesse tipo de diplomacia. Acreditamos em ser sigilosos apenas por um momento ou dois, e depois usar esse sigilo e a exposição desse sigilo como parte de nossas táticas de negociação. Somos estúpidos. E somos provavelmente, e com certeza, a grande potência mais incompetente do mundo em diplomacia. Mas eu acho que somos o poder mais incompetente do mundo, ponto final, em termos de diplomacia. E isso é um déficit lamentável, especialmente quando você é realmente um império. Mas é assim que fazemos as coisas, e isso quase sempre acaba se voltando contra nós, prejudicando nossa reputação e nos causando perdas. Então temos que recorrer a outras ações mais nefastas para tentar reverter a situação e vencer. Mas neste caso, voltando aos meus comentários originais, que eu disse serem cautelosos em relação ao otimismo, este é o modo particular de Trump negociar. E acho que Wilkerson já provou repetidas vezes que minha opinião original sobre ele, de que era um adulto em um piquenique de idiotas, estava totalmente errada. Ele também é um idiota, parecido com eles, talvez um pouco mais refinado, mas ainda assim um idiota, assim como Jared Kushner e o resto deles. Todos estão interessados em dinheiro, esse é o principal objetivo deles. Eles confundiram diplomacia com a dura realidade que vem ignorando há muito tempo, provavelmente desde, e estou falando dos Estados Unidos, desde 2014. Eu até voltaria mais atrás, para quando eu estava acompanhando de perto a situação na Ucrânia, lá em 2002. Então o que isso significa para o que estamos planejando fazer agora? Significa que os russos, como o Larry indicou, vão dominar completamente. E será que vamos conseguir manipular isso com nossos vazamentos, nossos contatos na mídia e nossos idiotas que vão à TV falar sobre o assunto, na medida em que possamos preservar um pouco do prestígio de Trump à medida que as coisas avançam? Eu não sei. Talvez essa seja a parte mais difícil, porque vamos perder, ganhar, perder, ganhar. E talvez as coisas em que ganharmos sejam justamente as mais importantes de todas.
E isso significa algum tipo de futuro decente em relação às armas nucleares, tratados para monitorá-las e a inclusão de todos os estados com armas nucleares nesse regime. Sem mencionar o fato de que precisamos estender o novo START, aceitar a oferta de Putin de prorrogá-lo por um ano sem nem fazer perguntas e depois trabalhar para estendê-lo e ampliá-lo de forma permanente. Essas são questões muito mais sérias do que a Ucrânia. Odeio dizer isso sobre pessoas que morreram de ambos os lados, mas são questões muito mais sérias do que a Ucrânia, e precisamos lidar com elas. Se isso for tudo que resultar com sucesso, então é uma boa negociação, que se dane a Ucrânia. Mas essa é a realidade de toda a situação. Eles vão vencer, e nós vamos perder, e precisamos administrar essa perda. Temos provado ultimamente, especialmente com os arquivos de Epstein como questão interna, e com outras coisas, como a situação em Israel, que não somos muito bons em lidar com perdas, especialmente perdas na mídia, que prejudicam Donald Trump. Larry, a Bloomberg informou que Merkel, Macron e Starmer estão se unindo a Zelensky para bloquear elementos-chave do plano dos Estados Unidos. Então, qual é a posição da Europa hoje? O que eles querem? Porque, com o passar do tempo, não parece que o caso ucraniano seja uma carta muito vantajosa para a Europa. Eles estão perdendo demais. Não sei por quanto tempo eles querem continuar com essa estratégia. Bem, como é que se chama mesmo? A falácia do custo irrecuperável. Sabe, quando você já colocou todo o seu dinheiro e depois sai para pegar mais emprestado, só para poder apostar ainda mais no cassino. É isso que a Europa está fazendo. Reforçando a idiotice estratégica. Sim, isso seria o ESI. Sabe, quando falamos de qualquer coisa envolvendo os militares, precisamos ter um acrônimo, como o coronel Wilkerson lembraria. Os russos realmente acreditam? Bem, eles veem a Europa não como uma ameaça militar poderosa, mas mais como, digamos, um predador rondando um jardim de infância. Você vai ter que lidar com eles. E ao lidar com eles, quero dizer derrotá-los. Eles não querem fazer isso, mas, como o general Aladinov disse a Pepe e a mim na quarta-feira, ele basicamente estava falando sobre o acrônimo FAFO. E ele disse, bem, os franceses acharam que era uma boa ideia nos invadir em 1812. Em 1814, nós os visitamos em Paris. Ele disse que os alemães acharam que era uma boa ideia nos atacar, então fomos até Berlim. Ele disse que se esse grupo atual de europeus continuar desse jeito, iremos aonde for preciso. Faremos o que for necessário, porque faremos tudo o que for preciso para nos proteger. Essa é a mentalidade russa. Eles não estão interessados em conquistar ou ocupar a Europa, mas por Deus não vão ficar de braços cruzados enquanto continuam ameaçando e matando russos. Para esses estados europeus que estão fazendo isso. Agora, o que você tem na Europa neste momento é uma tremenda desconexão entre a liderança e o público. Quero dizer, meu Deus, Merkel, Macron e Starmer, a popularidade deles somada não chega nem a 50%, se você pegar as estatísticas de opinião pública de cada um em seus países e juntar todas. Mas mesmo assim, eles continuam tomando decisões estúpidas. No entanto, eles estão limitados. Eles não têm um cartão Black da American Express. Você sabe, um cartão Black da American Express significa que tem acesso ilimitado a dinheiro. Pode comprar o que quiser, sem se preocupar em pagar por isso aí. Não, eles estão quebrados. E eles não têm mais ninguém por aí dizendo, ei, estamos dispostos a te emprestar vários bilhões de dólares. E enquanto tudo isso acontece, há o escândalo que tomou conta da Ucrânia, a fraude de 100 milhões de dólares. Estamos falando de coisas na casa dos bilhões. Pelo menos 48 bilhões de dólares foram roubados e desviados. Some a isso o fato de que a Europa não tem uma base industrial capaz de produzir armas para manter os ucranianos na guerra como está.
E certamente não tem uma máquina mágica que produza soldados, porque é disso que a Ucrânia está ficando sem agora. Há uma taxa que não consegue repor. Eles estão perdendo, em termos de baixas, cerca de 40 mil por mês, entre mortos e feridos. E além disso, esses números não vêm de uma fonte pró-Rússia. Isso vem de pessoas como o Instituto para o Estudo da Guerra, uma organização claramente pró-ucraniana, dizendo que entre 20 mil e 40 mil ucranianos por mês estão desertando. Eles estão dizendo, não vamos ficar por aqui para isso. Então há algo entre 60 mil e 80 mil baixas na frente ucraniana. E eles estão recrutando apenas cerca de 25 mil por mês. Faça as contas. Então, toda essa conversa vinda da Europa, os russos estão de olho neles e vão dar um soco no nariz se for necessário. Mas neste momento, os russos estão focados exclusivamente em derrotar os ucranianos e, por extensão, a OTAN. E deixe-me voltar à razão pela qual a Rússia se absteve. Como disse o coronel Larry Wilkerson, eles não querem dar aos Estados Unidos uma desculpa, porque se Rússia e China tivessem vetado, os Estados Unidos diriam, viu? Estamos tentando alcançar a paz. Eles estão bloqueando a paz. Eles simplesmente disseram, não, tudo bem, não vamos parar os Estados Unidos. Mas a Rússia não está em posição de se envolver militarmente na Venezuela, em Gaza ou no Irã até que esta guerra com a OTAN esteja resolvida. Quando isso estiver fora do caminho, então eles poderão ajustar sua política externa. Os russos são inteligentes o suficiente para reconhecer que não precisam lutar em 2 ou 3 frentes. Eles vão cuidar dos assuntos deles, assim como Stalin fez na Grande Guerra Patriótica, a Segunda Guerra Mundial. Eles não enviaram tropas para o leste para lutar contra os japoneses. Permaneceram focados em lidar com os nazistas. Quando resolveram a questão com os nazistas, disseram, sim, tudo bem, vamos ajudar vocês com os japoneses. Coronel, hoje Peskov mencionou algo importante do lado russo, que as conversas em andamento entre os Estados Unidos e a Rússia, eles querem separar essa relação do que está acontecendo na Ucrânia. Eles querem falar sobre a Ucrânia, mas de uma forma separada. Parece, porém, que Washington está pressionando para unir as duas coisas. Como o senhor vê isso? Eles podem conversar separadamente? Os laços, a relação entre os dois países, as duas superpotências. Eles países para si, em face para a Ucrânia. Deveria ser assim. Eles deveriam conseguir falar separadamente sobre uma coisa e outra. Mas a política, especialmente a política interna neste país, faz com que as coisas se misturem de tempos em tempos, principalmente à medida que os democratas começam a perceber que estão avançando contra Trump. E estão mesmo. Dia após dia, estão ganhando terreno contra ele. Estão até recrutando alguns republicanos para ajudá-los. E não estou falando de Marjorie Taylor Greene. Estou falando de outros republicanos que estão refletindo seriamente, especialmente no Senado, sobre para onde o país está indo sob o comando de Trump. E sob o Partido Republicano, eles também percebem isso. Mas acho que o Larry tem razão ao dizer que as questões sobre as quais a Rússia vai ser inflexível vão frustrar a tentativa de Trump de capitalizar politicamente o que acontecer em relação à Ucrânia. E isso é um grande desafio a enfrentar. Porque se Trump sentir que o lado ucraniano da equação, por assim dizer, está prejudicando dramaticamente suas chances de conseguir em que guerra ele está agora, na terceira mesa. E essa seria a 33ª e a mais importante, na qual ele seria o portador da paz. Pois é. Se ele sentir que isso está se complicando, talvez a ponto de não receber crédito algum, ou até ser desacreditado, então isso vai complicar o outro lado. É inevitável, pela forma como funcionamos. Então estou preocupado com o que você acabou de dizer, que no fim das contas não dá para separar as duas coisas, por causa da política interna de Trump. Larry, outra coisa de que os russos estão falando
é que nos bastidores eles estão negociando com os Estados Unidos. Mas o nível dessas negociações ainda não é avançado o suficiente para alcançar qualquer resultado. Você sabe, de alguma forma, Donald Trump apareceu com esse plano de 28 pontos. Parece que eles não, você sabe, o compartilharam. Donald Trump não consegue contar até 28, certo? Mas quem está fazendo isso? Se não é o Donald Trump, quem está por trás disso? Bem, veja, Trump aprovou o processo de negociação. Então, o lado positivo aqui, a boa notícia, é que os Estados Unidos pelo menos apresentaram algumas propostas muito específicas. Sabe, houve um certo raciocínio. Não foi uma tentativa amadora. Houve um pensamento genuíno por trás desse documento. Desculpe, eu olhei de lado por um momento, mas acabei de ver a manchete na RT. O Kremlin e o Ministério das Relações Exteriores dizem: ainda não recebemos nada dos Estados Unidos. Certo. Então não sei se o vazamento desse documento foi intencional para sabotar o processo, mas o ponto é que os Estados Unidos pelo menos prepararam um documento. E os russos, eles adoram esse tipo de coisa, de certa forma. Sabe, nos dê alguns detalhes e nós sentaremos para negociar. Vamos conversar sobre isso. Queremos analisar tudo e diremos por que isso não funciona para nós. E você diz, bem, sabe, eles estão dispostos a sentar e conversar. Então isso é o lado positivo. O lado negativo, como mencionei antes, é que o texto foi escrito estritamente a partir de uma perspectiva dos Estados Unidos. Suposições americanas sobre a Rússia e o desejo dos Estados de manter algum controle sobre a Ucrânia e de manter a Ucrânia na luta. Porque, veja, neste momento não acho que os Estados Unidos estejam realmente interessados em alcançar uma paz sólida com a Rússia. No fundo, ainda temos nossos projetos no Cáucaso. Sabe, ainda estamos tentando desestabilizar a Geórgia. Estamos trabalhando duro para aproximar a Armênia e o Azerbaijão, para atrapalhar um pouco a política externa da Rússia. Estamos por aí cortejando os vários tons: Tajiquistão, Cazaquistão, Turcomenistão. Por quê? Porque queremos enfraquecer a Rússia. Esse é o objetivo final dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão dizendo, pelo amor de Deus, queremos que a Rússia seja nossa melhor amiga. Queremos ter uma relação crítica com eles, porque tem recursos de que precisamos, e queremos garantir que teremos uma amizade sólida. Maria Zakharova disse na quarta-feira: olha, a única coisa que nos impede de ter voos diretos entre Washington e Moscou é Donald Trump e o governo Trump. Estamos prontos para conversar sobre isso. Que tal reabrir os consulados? E quanto a normalizar as relações diplomáticas? A Rússia está disposta. A Rússia não está dizendo, não, você tem que fazer isso, depois passar por aquele obstáculo, e então precisa oferecer algo. A Rússia não está impondo pré-condições. Eles estão dizendo, ei, vamos voltar a ter relações normais como tínhamos durante a Guerra Fria, pelo amor de Deus, e então podemos conversar sobre essas questões. É o governo Trump que está se recusando. E, na verdade, não é só o Trump. Não é justo colocar toda a culpa nele. Porque se o Trump tentasse fazer isso, os democratas e muitos republicanos o atacariam, chamando-o de vendido ao Putin. Então os Estados Unidos estão ocupados se incendiando e depois reclamando que não tem um extintor de incêndio. Que é isso que os impérios fazem quando estão em declínio ao longo da história? Coronel, a Reuters informou hoje que os Estados Unidos estão ameaçando cortar o fornecimento de inteligência e armas para pressionar a Ucrânia a aceitar um acordo de paz. E da parte de Zelensky, acho que precisamos considerar o que ele está dizendo. Há poucos momentos, Zelensky afirmou que estão nos empurrando para uma escolha difícil, ou perder nossa dignidade, ou arriscar a perda de nosso principal patrocinador, que são os Estados Unidos. Parece que Zelensky está em uma posição difícil neste momento. Ele precisa tomar uma decisão sobre isso. Não sei o que está acontecendo em Washington,
mas também estão exercendo muita pressão sobre ele. Acho que eles desistiram de Zelensky, se é que essa é a expressão certa a usar. Uma maneira melhor de descrever isso, embora um pouco cruel, é que eles gostariam que ele saísse do caminho. Eles desejam que algo aconteça para tirá-lo de cena. Francamente, estou surpreso que ainda não tenhamos contratado o Mossad para fazer isso, exceto pelo fato de que o Mossad talvez se oponha, porque também está tirando proveito disso. Mas no fim das contas, acho que precisamos de uma liderança diferente em Kiev para seguir em frente. Acho que isso é verdade em relação à Rússia, dadas as declarações que fizeram sobre não querer Zelensky no acordo, e também é verdade em relação a nós. Mas você está enfrentando pessoas como Lindsey Graham e acho Marco Rubio também. Não sei se mencionei a você o que Tucker Carlson disse antes, eu não acreditei quando ouvi, mas eu ouvi a gravação. Acho que foi a Candace Owens quem a reproduziu. Ele estava realmente dando conselhos sérios ao Trump, e o Trump aparentemente o ouvia de forma séria. Eles estavam falando sobre o candidato a vice-presidente. E Tucker disse, não, você não quer o Marco Rubio. E o Trump perguntou, por que você diz que eu deveria escolher o Vance e não o Marco Rubio? E o Tucker respondeu, porque eles vão te assassinar para chegar ao Marco Rubio. E Lindsey Graham pagaria o dinheiro pelo assassino. Então é esse tipo de coisa que você enfrenta quando se trata de fazer algum tipo de acordo com a Rússia que seja estrategicamente aceitável e bem-sucedido, certo? Ao mesmo tempo, você está indo contra todas essas pessoas que querem fazer a Rússia sangrar até a última gota de sangue. A situação política interna vai tornar isso extremamente difícil. Mas Zelensky vai tornar ainda mais difícil se continuar por aqui. Então acho que ele precisa ser eliminado de alguma forma. Odeio usar essa expressão, porque, sabe, mas ele precisa ser eliminado. É. Muito interessante. Eu realmente acredito que se Donald Trump estiver sério em colocar pressão sobre Zelensky, ele precisa pressionar o governo britânico e a inteligência britânica, porque eles estão por trás de Zelensky. Você vê algo assim acontecendo? Bem, não. Quero dizer, não acho que isso vai acontecer. Deveria acontecer. Na verdade, eu tenho vou publicar uma entrevista hoje ou amanhã, uma que fiz com um ex-coronel do GUR ucraniano, que desertou para a Rússia. Ele admitiu que se tornou um agente de inteligência russo por volta de 2015 e trabalhou para os russos por 3 anos, até que a situação ficou complicada demais e ele teve que fugir com a família. Mas ele disse que, na verdade, isso tem sido muito mais uma operação da CIA do que britânica. Dá para ver como os britânicos estão envolvidos, mas a CIA já estava enfiando o nariz nessa história desde 2005, 2006. Então, sabe, Donald Trump entendeu a questão. Sabe, poderíamos dizer à agência, vocês estão fora, acabou, desliguem tudo e saiam. Mas veja, isso significaria jogar fora 20 ou 30 anos de investimento, e a agência provavelmente resistiria a isso. Só que não se limitava a esse cara. O nome dele é Vasily. Não era apenas o ponto de vista do Vasily. Ouvi de vários russos diferentes que se os Estados Unidos desistirem e se retirarem, tudo isso vai acabar, não vai continuar. Então, eles realmente veem os Estados Unidos como o principal antagonista em toda essa história. E ainda assim, eles gostariam de manter uma relação amistosa com os Estados Unidos. Por quê? Porque, no fundo, ainda guardam o que eu chamaria de uma imagem dos anos 1950. Pelo menos nos Estados Unidos, é uma nação cristã. E os russos também são uma nação cristã, embora tenham cerca de 140 grupos étnicos diferentes. Sabe, há uma variedade de muçulmanos. Eles têm uma das maiores populações muçulmanas do mundo,
pelo menos em termos percentuais, além de hindus, budistas e assim por diante. Mas ainda assim, a Rússia continua se vendo como uma nação cristã e enxerga os Estados Unidos como algo com o qual sente empatia e simpatia. Isn't after putting your ecorrupswaftalyer trained de Digurdveinjans. And the moral decay that is in the West. And frankly, I think the Russians sort of believe that maybe. E francamente, acho que os russos meio que acreditam que talvez possam ajudar os Estados Unidos a encontrar o caminho de volta a partir desse abismo de confusão de gênero, pedofilia e todas essas outras coisas que continuam a nos atormentar. Então os Estados Unidos são o problema. E não tanto os britânicos. Os britânicos, sabe, são desagradáveis, como um chihuahua irritante. Qualquer pessoa que já teve um chihuahua, e os donos de chihuahua vão confirmar isso, sabe que quanto mais bravos eles são, mais tempo vivem, certo? Você vê um chihuahua de 20 anos, é um baita de um encrenqueiro, certo? Então é mais ou menos assim com os britânicos. Eles podem causar algum dano, são malévolos. Mas, cara, eles não são mais a potência imperial que foram há 100 ou 150 anos. Se você quer ler um bom livro, O Alfaiate do Panamá, de John le Carré, dá aos britânicos exatamente tudo o que o Larry acabou de descrever. Carl, mudando de assunto para o que está acontecendo na Venezuela. Até agora sabemos que o porta-aviões USS Gerald R. Ford está posicionado próximo à Venezuela. B-1s, B-52 e destroyers equipados com Tomahawks também estão lá. Unidades de aviação de operações especiais estão realizando treinamentos na costa venezuelana. No conjunto, qual é a implicação desses movimentos militares dos Estados Unidos em direção à Venezuela? E o que provavelmente veremos por lá? Porque do lado venezuelano, ouvimos Maduro repetir várias vezes: quero paz, não quero guerra. Ainda assim, hoje ele disse que estão preparados para lutar contra os Estados Unidos. Então, o que veremos na Venezuela? Você acha que veremos algum tipo de ataque aéreo, ou eles realmente entrarão em solo para enfrentar os venezuelanos? Deixe-me pegar minha bola de cristal. Acho que, e isso é só a minha opinião pessoal, já reuni todos os fatos que consegui encontrar, por mais escassos que sejam hoje em dia. Mas, na minha opinião, o Trump está fazendo isso apenas por fazer. E com isso quero dizer que ele quer forçar algo a acontecer que seja positivo, seja em relação ao petróleo, a uma situação diferente com a oposição em Caracas ou qualquer outra coisa. É irrelevante. Ele está fazendo isso porque quer que algo de bom saia disso e que isso reverta em crédito político para ele nos Estados Unidos. E será mais uma guerra que ele não, você sabe, que ele não começou. Isso parece sarcástico até você lembrar que é o Donald Trump fazendo isso. Ele vem fazendo comentários o tempo todo e os insere em momentos muito táticos, até estratégicos, que indicam que ele não quer um conflito com a Venezuela. Ele não quer usar essa demonstração de força que colocou em prática para fazer nada impróprio em relação à Venezuela. Ele quer que Maduro ceda ou que a oposição tenha sucesso. E claro, isso está saindo pela culatra, porque agora bem, eu tenho um aluno em Caracas que estudou em William & Mary e ocupa uma posição relativamente alta na hierarquia. Ele nasceu na Venezuela. O que eles estão fazendo, na visão dele, é empurrar de 60% a 70% da parcela da Venezuela, que poderia ser chamada de oposição genuína a Maduro, para o lado de Maduro, porque não gostam do que Trump está fazendo em relação ao país deles. E é compreensível que a oposição alinhada com Trump, os Machados e outros, seja agora apenas um grupo muito pequeno de pessoas na Venezuela. A situação em termos de uma operação militar fica mais séria a cada dia, se isso for verdade, e 90% da população da Venezuela vai se opor a isso de todas as formas possíveis. Então eu realmente não acho que isso seja mais do que uma demonstração de força projetada para extrair o que puderem de Maduro. Depois Trump vai dizer, bem, olha o que conseguimos, blá blá blá,
e isso será declarado um sucesso, e lá se irão Ford e o restante do aparato militar. O que me preocupa de verdade, é o motivo pelo qual o comandante do Comando Sul anunciou sua saída antecipada. E quanto mais eu analiso isso, quanto mais eu examino, mais percebo que tem algo a ver, se não muito a ver, com o fato de que transferimos tudo nas Forças Armadas dos Estados Unidos, que diz respeito ao que eu chamaria de operações paramilitares, ou de ação direta, em conjunto com a CIA ou quem quer que seja, para o Comando de Operações Especiais. Eu vi isso acontecer na Somália, quando fomos atrás de Mohamed Farah Aidid, e tivemos que deixar a Somália e Mogadíscio de forma humilhante por causa disso. E não contamos nada aos comandantes das forças convencionais. Acho que isso está acontecendo agora e em grande escala com a Venezuela. Ou seja, a nave-mãe está lá embaixo, o navio de cruzeiro convertido, e todos os elementos das forças de operações especiais ligados a ele estão lá. Isso inclui os SEALs, inclui os Rangers. Isso inclui a Delta, todas as forças especiais realmente potentes que a CIA usa de tempos em tempos para ações diretas. E são eles que estão perturbando a situação. Ele não gostou disso, assim como o nosso comandante da ISAF no Afeganistão, em Cabul, não gostava quando o SOCOM conduzia atividades lá, e ele só ficava sabendo depois que um Chinook caía e pessoas morriam. E ele dizia, o que está acontecendo na minha área de responsabilidade? Acho que isso está acontecendo em grande escala lá embaixo. E isso é parte do que me incomoda, porque essas pessoas, em alguns casos, já estão em terra, já estão fazendo coisas, e já estão fazendo coisas de forma cinética. Então, novamente, isso é uma receita para o desastre do Império, se não encerrarmos isso e cuidarmos dos nossos próprios assuntos, até certo ponto. Larry, go ahead. Larry, vá em frente. Bem, eu digo o seguinte. Quando dou uma aula sobre armas de fogo, não permito armas carregadas na sala de aula. Porque se você tem uma arma carregada e a está passando de mão em mão, em algum momento alguém provavelmente vai fazer algo estúpido, colocar o dedo no gatilho e causar um disparo acidental. E o paralelo é o que fizemos aqui. Temos todas essas forças dos Estados Unidos em alerta, armadas, preparadas e posicionadas, prontas para agir. Mas dia após dia, quero dizer, já estamos nisso há pelo menos 3 meses. Eles estão lá, armados e prontos. Você só consegue manter um alto nível de alerta por um certo tempo antes que sua capacidade comece a se degradar ou que as pessoas fiquem descuidadas. Sabe, algo vai acontecer. Um acidente pode acontecer. E o Coronel Wilkerson está certo sobre isso. Essa mitologia de Hollywood sobre as forças de operações especiais domina grande parte do nosso pensamento político desde o 11 de setembro. E veja, eu trabalhei com essa comunidade, meu Deus, já faz quase 40 anos. Então, sabe, eu a conheço por dentro e por fora. Além das unidades que são conhecidas convencionalmente, há outras que chamam de SAPs e que fazem parte de programas secretos. E nós não. A pessoa comum não sabe sobre elas. Elas têm grandes capacidades para um número limitado, muito limitado de missões. Então sim, houve os piratas somalis que tomaram o Maersk Alabama. Ótima missão. Isso é algo que os SEALs podiam fazer e fizeram. Retomaram o navio e eliminaram os bandidos naquela situação. Mas derrubar um regime, desculpe, eles talvez consigam entrar e matar algumas pessoas. Mas sabe, a Força Delta, o que é necessário, o que se precisa na Venezuela, se for para fazer uma mudança de regime, é uma missão dos Boinas Verdes. E os Boinas Verdes não forças de operações especiais, eles são forças especiais. Uma das coisas que eles fazem de forma diferente das operações especiais é que os caras das operações especiais são do tipo, somos secretos, somos confidenciais, não podemos falar sobre nós mesmos. Já os Boinas Verdes são ensinados, ei, vá lá e faça amizade com os locais. Coma a comida deles, viva com eles, vista-se como eles, fale como eles, interaja com eles, seja amigo deles. Quero dizer, é uma mentalidade completamente diferente.
Na verdade, uma das tensões que existiam dentro da Delta Force no início era a pressão para trazer mais Rangers, porque os Rangers têm uma mentalidade completamente diferente dos Boinas Verdes. Agora, há alguns soldados que possuem tanto o distintivo de Boina Verde quanto de Ranger, mas ainda assim, sem querer entrar demais nos detalhes, é importante que as pessoas entendam como algumas dessas mentalidades militares funcionam. Então, acho que o que Trump vai enfrentar é o fato de que ele não pode garantir um sucesso certo, que, se lançarmos qualquer operação militar, ela automaticamente dará certo. Pode muito bem ser que os venezuelanos sejam mais capazes militarmente do que os outros. Eles só não têm tantos mísseis de longo alcance. Mas por Deus, eles têm mísseis ar-superfície suficientes que podem ser lançados de F-16 para tornar o dia realmente ruim para as forças navais dos Estados Unidos na costa. Então acho que tudo isso provavelmente está caminhando para chegar a uma solução diplomática. E não me surpreenderia ver China e Rússia atuando nos bastidores, ajudando, de certa forma, encorajando Trump, mostrando que ele pode obter uma vitória. Eles vão estabelecer que haverá eleições. Mas, como o coronel Wilkerson observou, o que a política de Trump fez até agora foi tornar Maduro mais popular, não menos. E de fato, se houver uma eleição, ele poderá dizer, veja, fui eu quem enfrentou Trump, e Trump não ousou nos atacar militarmente porque não pode. Só para reforçar o que o Larry está dizendo, uma das coisas que mais irritou Colin Powell sobre a Operação Causa Justa no Panamá e a missão de captura contra Noriega foi um grupo de operadores especiais. O que eles fizeram foi causar o maior número de baixas no menor período de tempo de qualquer elemento de toda a força de invasão. Quero dizer, eles simplesmente entraram em ação, cerca de 11 deles, e com metralhadoras disparando, atacaram um grupo da PDF. 5 dos 9 acho foram mortos instantaneamente e outros 4 ficaram feridos. Sim, esse foi o aeródromo que eles tentaram destruir. Foram os Navy SEALs que foram atrás dele, e agora é na verdade um shopping center, se você puder acreditar. Eu tinha um amigo que trabalhava no escritório de contra-terrorismo na época, ele era comandante dos SEALs, e cara, ele ficou furioso com a cadeia de comando dos SEALs que havia aprovado essa operação. Ele disse, se o objetivo é destruir o avião do Noriega, manda um C-130 Spectre, explode tudo e ninguém corre risco de vida. Mas não, um certo capitão dos SEALs viu nisso a chance de dizer, ei, olha o que meus caras conseguem fazer, e colocou todos em risco desnecessário, resultando na morte de vários deles. Alguns ficaram gravemente feridos, acabaram tetraplégicos, perderam o controle dos braços e das pernas, confinados a cadeiras de rodas. Simplesmente estúpido. Foi quase tão ruim quanto os F-217 que Powell tentou manter fora da operação. Então Cheney interveio, o Congresso interveio, e eles tiveram que incluí-los. Eles desceram e lançaram bombas sobre a comandância. Uma bomba guiada por satélite de 900 quilos a atingiu. Grande sucesso, declarou a Força Aérea depois. Primeiro uso dos F-217 em combate. Pois bem, Michael Gordon, do New York Times, foi até lá com uma trena e mediu a distância de uma das crateras até a comandância. Foi um erro total e uma grande vergonha. Carl, veja o que o ex-funcionário dos governos Bush e Trump, Marshall Blinkley, disse sobre o desfecho na Venezuela. Fomentou a praga socialista que se espalhou pela América Latina. São os venezuelanos. É o dinheiro venezuelano corrupto e sujo que financiou a campanha de Petro. Eles canalizaram dinheiro para o México, canalizaram dinheiro para o Brasil. Quando tivermos a democracia restaurada na Venezuela, todo esse dinheiro de subversão que vem sustentando campanhas socialistas pela região vai secar. E o mesmo acontecerá com as receitas de petróleo do regime cubano
e com todo o apoio aos nicaragüenses. Esquecemos o que Ortega está fazendo com o povo da Nicarágua. É uma tragédia. Portanto, a solução começa com um ponto fundamental aqui. Yeah. Sim, ele precisa encarar o mundo real. A Venezuela e outros países cortaram relações com Cuba há muito tempo. Caso contrário, Cuba não estaria na situação desastrosa em que se encontra quando se trata de HFO e outras coisas de que precisa desesperadamente. Estou trabalhando agora com as vítimas do furacão Melissa, e você não acreditaria como a situação está ruim em Santiago de Cuba, por exemplo. Isso se deve em grande parte ao bloqueio, mas também ao fato de que os países que os ajudavam foram cortados. E vamos ver o que o Marco Rubio acabou de fazer, em linha com o que esse cara acabou de dizer. In consonance with what this guy just said. He was down there trying to get Ele estava lá tentando fazer com que os presidentes dos chamados regimes de direita na América do Sul ficassem do nosso lado, para destituir o Loder, você sabe, se livrar do Lula, porque o Lula é uma tragédia para a América do Sul. E acho que você sabe o que eles disseram a ele. E sabe o que o povo equatoriano disse ao seu líder, que é de direita, e ia permitir que voltássemos? Disseram não, com cerca de 60% em um referendo. O presidente da Bolívia, aparentemente também classificado como de direita, disse não, o Lula é uma figura importante, faço muitos negócios com ele, dane-se, cai fora daqui. Então não funcionou muito bem, mas esse era o objetivo, e era isso que aquele cara estava insinuando em relação ao Maduro. Sem dúvida, Maduro provavelmente envia algum dinheiro por aí, assim como outros líderes na América do Sul, do mesmo jeito que nós fazemos, para tentar influenciar governos em todo o mundo quando se trata de política. Mas o ponto principal do que aquele cara estava dizendo é que ele não está bem informado em tempo hábil e é burro. Eu diria o mesmo sobre Marco Rubio, que parece ter uma vingança contra todos os países da América Latina, especialmente Cuba, um país em que ele nunca pôs os pés. Nossa política em relação à América do Sul e América Latina em geral hoje é deplorável. É tão deplorável quanto nossas políticas em outros lugares. Então o Império erra novamente, e ele é um exemplo perfeito de como e por que isso acontece. Claro, o coronel Wilkerson usou uma palavra curiosa, política. Eu não sabia que tínhamos alguma. Bingo. Larry, what do you make of this? Sim, Larry, o que você acha dessa notícia que está saindo no X? É sobre o ex-espião Jonathan Pollard. Sabe, ele teve uma reunião secreta com Mike Huckabee na Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Do que se trata isso? Qual foi o propósito da reunião? Porque eu diria, bem, esse cara, não sei se você viu as entrevistas que o Jonathan Pollard deu recentemente, ele estava falando que a CIA é contra Israel. Ele chegou a mencionar a CIA como um dos inimigos de Israel. He mentioned CIA as one of the enemies of Israel. Sim, sim. Acho que o Huckabee está conversando com o Pollard para tentar neutralizar qualquer grupo antisionista que ainda esteja escondido em algum lugar da burocracia de inteligência e militar dos Estados Unidos. Quero dizer, o Pollard é uma pessoa detestável, desprezível e um sujeito gordo. Um traidor. Ele é leal a Israel, não aos Estados Unidos. Mas sabe, é o que é. Isso só mostra que o Huckabee também não é leal aos Estados Unidos. Ele é leal a Israel antes de tudo. Esse problema. E o sionista, isto é apenas mais exemplo desse. E lembre-se, o Huckabee não é well. Mas meu Deus, ele é um sionista fervoroso. E a partir dessa coisa cristã sem sentido sobre, Israel é o povo escolhido de Deus e o Senhor Jesus vai voltar, sabe, toda essa bobagem é a base de muitas políticas terríveis. E ainda assim, lá está o Huckabee abraçando isso. Mas isso realmente criou uma divisão no Partido Republicano e na base MAGA que não vai desaparecer. Na verdade, à medida que os sionistas tentam mais desesperadamente recuperar o controle e silenciar todas essas pessoas, sabe, as Candace Owenses, os Tucker Carlsons, os Nick Fuenteses, todas as pessoas que estão se manifestando,
está tendo exatamente o efeito oposto. Está criando mais oposição aos sionistas. E mesmo que o Trump fosse esperto, agora ele aproveitaria essa pequena vitória, ainda assim uma vitória, especialmente considerando o que o Larry acabou de dizer sobre o que está acontecendo dentro do MAGA neste momento. Ele o chamaria de volta e o demitiria. Houve uma entrevista, coronel, com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Ele mencionou que, por 3 vezes, a equipe iraniana havia chegado a algum tipo de acordo com Wilkerson e que encontraram uma solução em cada uma dessas ocasiões. Mas sempre que Wilkerson voltava a Washington para conversar com o pessoal de lá, ele retornava dizendo: "Isso não é possível." Na sua opinião, quem está comandando as decisões em Washington sobre a questão do Irã? Porque quando Wilkerson vai até lá, concorda com algo e depois volta a Washington dizendo algo diferente. Qual é a sua interpretação disso? Acho que é o cara sobre quem Tucker Carlson alertou Trump, que ele seria assassinado se tornasse vice-presidente. E não necessariamente o próprio Marco Rubio, embora eu ache que isso seja uma grande parte da questão, mas as pessoas que ele representa, pessoas como Lindsey Graham e outros. Nós esquecemos, e fui lembrado disso muitas vezes durante o período em que estávamos contemplando a guerra ilegal com o Iraque, uma guerra de agressão. Temos legislação no Congresso dos Estados Unidos que torna a política oficial dos Estados Unidos a mudança de regime, voltando ao passado, no Iraque e a mudança de regime no Irã. E Lindsey Graham teve um papel importante nisso, junto com outros de seu círculo. Então esse é o elemento que não descansará, assim como querem sangrar a Rússia por meio da Ucrânia com ainda mais veemência. Eles não descansarão até que haja uma mudança de regime inteira. Sim, aqui está parte da entrevista que o ministro das Relações Exteriores concedeu a The Economist. Somos a favor de um acordo justo e equilibrado. O problema é que quando os americanos, o governo atual, falam sobre um acordo, eles na verdade querem ditar o que desejam. E foi isso que vivenciamos há apenas 2 meses em Nova York. Estamos prontos para negociar, mas não para aceitar imposições. Estamos dispostos a buscar um acordo, mas um que seja justo e equilibrado, não unilateral. Quão preparados vocês estão caso haja um novo ataque israelense ao Iraque? Estamos ainda mais preparados do que na guerra anterior. Pode explicar melhor? Como estão preparados? Você sabe, nossos mísseis estão em uma posição melhor, tanto em quantidade quanto em qualidade. Quantity-wise and quality-wise. We have learned many lessons during the 12-day war. Aprendemos muitas lições durante a guerra de 12 dias. Entendemos nossos pontos fracos e nossos pontos fortes, e também os pontos fracos de Israel. Trabalhamos em todos eles e estamos totalmente preparados, ainda mais do que da última vez. Isso não significa que queremos guerra. Como você sabe, a melhor maneira de evitar uma guerra é estar preparado para ela. Os russos nos ajudaram muito durante a guerra de 12 dias, e desde então temos cooperado ainda mais. É por isso que estou dizendo que estamos mais preparados do que nunca. É a primeira vez que estão falando sobre isso, pelo menos eu nunca tinha ouvido antes, que estão falando sobre os iranianos, a cooperação entre os iranianos e os russos durante a guerra de 12 dias, Larry. Bem, na verdade eu acabei de ver um relatório ontem dizendo que Araghchi teve 3 conversas com Lavrov nos últimos 5 dias. Então há algo acontecendo nos bastidores. Mas, sabe, eles nem mencionaram os chineses. Também houve um aumento significativo na cooperação nos âmbitos militar e diplomático entre o Irã e a China. Tanto a Rússia quanto a China reconhecem que o Irã é um recurso geoestratégico fundamental para ambos os países. E eles não vão ficar de braços cruzados vendo o Ocidente destruir o Irã.
Na verdade, eles vão fazer tudo o que puderem para ajudá-los agora. E o Irã tem alguns problemas críticos neste momento, especialmente com a água. Eles talvez até precisem mudar a capital para outra parte do Irã, onde possam pelo menos ter garantia de abastecimento de água. Seria uma grande mudança na vida nacional do povo iraniano, mas sabe, eles não vão se render. É um plano de longo prazo. Sabe, isso vem de muito tempo atrás. Lembro que estávamos falando sobre mover a embaixada do petróleo para a parte sul do Irã, para o sudoeste. E tudo está em andamento. Eles vêm planejando isso há muito tempo. Larry, olhando para o que o ministro das Relações Exteriores do Irã acabou de dizer, eles estão preparados para negociar com os Estados Unidos, mas não vão ser forçados a negociar? Sobre o que ele estava falando, qual é o ponto de vista do lado americano, na sua opinião? O que ele está dizendo vai ter impacto na administração Trump? Você quis dizer isso para o Coronel Wilkerson, certo? Sim, estou falando do coronel. O outro Larry. Deus sabe se isso vai ressoar com ele. Vou te dizer uma coisa, eu estava lendo uma matéria da Reuters esta manhã, e bem no centro, uma reportagem importante dizia que haverá uma guerra com o Irã. Acho que essa é a questão crucial agora, e eu concordo com isso. Acho que antes do Natal, talvez eu adie um pouco isso, a menos que a situação política de Netanyahu se torne tão crítica que ele seja derrubado. E tenho ouvido cada vez mais sobre essa possibilidade. Dito isso, quem quer que assuma o lugar dele provavelmente será igual, apenas um pouco mais discreto e talvez não tão hábil em matar. Isso significa que isso também vai atrasar essa história de atacar o Irã. Eu não acho. O que estou ouvindo do Irã também, e você mencionou isso outro dia, é que eles estão convencidos de que isso também vai acontecer. Então acho que estamos prestes a enfrentar uma situação muito catastrófica no sudoeste asiático, especialmente se o Bibi usar a ameaça de arma nuclear contra o Trump para fazê-lo intervir. E não acho, nem por um momento, que ele não faria isso. Vou usar uma arma nuclear a menos que você me salve. Aí entram todos os outros incentivos que o Trump tem, e pronto, tudo começa. Acho que isso provavelmente representa o desmantelamento do império de uma forma muito mais rápida e brusca do que eu imaginava. Mas acho que é para lá que estamos indo. Smuts, Pudoari Cool, Carrie Larry, Comesworth. A Vavrage deles aqui. Ei, vamos tentar ter um assunto mais animado na próxima semana. Tudo bem? Jesus. O que poderíamos sugerir a Nima Al-Khorshid? Meismer hasset die Estrord zu Húsio. Ei, tudo bem, talvez você possa pensar em algumas receitas brasileiras, e eu te conto que um homem de 81 anos cozinha para si mesmo 4 anos depois que a esposa faleceu. Aí está. Vamos descobrir se anima. Você sabe fazer uma boa receita de feijoada? Eu faria isso. Certo. Tudo bem, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Até mais.